Fala gurizada, tudo bem? Vem comigo para a página 7 do e-book. Eis o momento da gente abordar o período clássico da Grécia Antiga, a hegemonia de Atenas, o século de ouro, a era de Péricles, momento da história da Grécia que vai do século 6 ao século 4 a.C. Vem comigo para a explicação dos 3 fatos que eu coloquei na página 7. Vambora! Gurizada, no item 1 da página 7, que aborda, que compreende o período clássico da Grécia Antiga, eu destaquei a figura de Péricles, um legislador e estratega, isto é, general ateniense, que foi fundamental para essa fase da história de Atenas. Péricles, inclusive, recebeu orientação durante sua gestão de 2 personagens importantíssimos dessa fase. Heródoto, isto é, o pai da história, e Anaxágoras, um dos filósofos de maior destaque entre os filósofos da natureza. Evidente que uma das consequências, isto é, algumas medidas de Péricles, resultariam no enaltecimento das artes ou da sabedoria. Ponto Eclésia ou Assembleia do Povo. Eu destaquei aqui para comentar com vocês que nesse momento ela tem ainda muito mais poder do que essa instituição tinha durante o período do Clístenes. Em seguida, vocês viram que eu coloquei Ponto Partenon, uma das maiores construções da arquitetura do mundo grego antigo, que foi feita durante a gestão de Péricles, que tinha como objetivo enaltecer a deusa da sabedoria, Palas Atena. No universo das artes gregas, o teatro também recebeu a devida atenção por parte de Péricles. Péricles, inclusive, criou o Theoricon, uma espécie de ingresso grátis para que as pessoas passassem a frequentar os teatros gregos. Também foi Péricles que instituiu a mistofória, ou mistoforia, isto é, um pagamento para que os cidadãos atenienses participassem das instituições políticas dessa cidade, os cidadãos menos abastados, diga-se de passagem. Péricles também foi testemunha ocular de uma das maiores guerras do mundo grego. Vambora! Item de número 2, as guerras médicas ou as guerras greco-pérsicas, dependendo do livro. Vocês perceberam que eu coloquei 2 pontos neste fato da Grécia Antiga. Primeiro, os motivos que levaram ao confronto e, em seguida, o resultado desse episódio. Dentre os motivos que explicam as guerras médicas, um deles é o interesse do Império Persa em invadir o território grego e, como consequência, controlar o mar Egeu e estabelecer a sua hegemonia, o seu poder. Evidente que se um dia as cidades gregas foram desunidas, agora elas não estão mais desunidas para derrotar o inimigo comum. Já caiu em prova que o estopim para as guerras médicas foi a famosa revolta de Mileto. Exatamente, essa cidade que você está vendo aí no mapinha número 1, aquele intitulado As Guerras Médicas, que fica na Grécia Oriental. A cidade de Mileto, se sentindo afetada e insatisfeita em função do favorecimento que o Império Persa dava aos comerciantes fenícios, decidiu promover uma revolta contra o Império Persa. A população foi deslocada, a população de Mileto, a cidade foi destruída. A população de Mileto foi transferida para a Mesopotâmia. Atenas, aliada de Mileto, resolveu entrar no confronto. Eis o estopim das guerras médicas. Ponto resultado, vitória dos gregos nas guerras médicas, gurizada. Detalhe, essa união entre as cidades gregas para destruir o inimigo comum, os persas, pode aparecer na tua prova como Sináquia ou Sinaquia. Por isso que eu coloquei ali no conceito. Leve em consideração que eu destaquei no mapinha aí, no mapa 1, exatamente, esse mapa As Guerras Médicas, que dentre as batalhas de maior relevo durante as guerras médicas, a única vencida pelos persas foi a Batalha das Termópilas. As demais como Salamina, Plateia, Maratona, a primeira delas, diga-se de passagem, e Mícale, que é uma cidadezinha que fica ali entre Éfeso e Mileto, essas são vitórias gregas, tá bom? Não esquece disso. Pois bem, afastada a ameaça persa em detrimento da vitória dos gregos diante das tropas comandadas por Xerxes, as 2 cidades gregas de maior relevo, isto é, Atenas e Esparta, calma, ainda não entrariam em confronto direto, calma, elas assinariam um documento intitulado Trégua dos 30 anos. Não teve trégua. Vambora. Item de número 3, a Guerra do Peloponeso. Um confronto que está nas páginas do clássico do historiador grego Tucídides. Evento que colocou de um lado espartanos e de outro atenienses, que, diga-se de passagem, se digladiavam desde o período micênico. Vamos aos motivos desse confronto.
Entre os motivos que explicam a ocorrência da Guerra do Peloponeso, um deles é a tentativa da cidade de Atenas em estabelecer a sua hegemonia, o seu poder sobre todo o território grego e, como consequência, controlar o mar Egeu. Após a expulsão dos persas, Atenas sai muito fortalecida do confronto, e essa força ateniense é proveniente da famosa Liga de Delos, ou Confederação de Delos. A Confederação de Delos tinha mais ou menos 200 cidades gregas, que Atenas governava com um punho de ferro, cobrando pesados tributos. A polis de Esparta também tinha um conjunto de cidades gregas sob seu controle, na famosa Liga do Peloponeso. E é evidente que a cidade guerreira de Esparta não aceitaria pacificamente esse poder ou essa hegemonia da cidade vizinha de Atenas. Faltava uma fagulha para o estopim do confronto. Olha só, esse fato deu-se por meio de Córcira, aliada de Atenas, versus Corinto, aliada de Esparta. As duas entram em confronto e inauguram a guerra. Esparta, com receio de sucumbir, de perder diante da vizinha Atenas, precisava de um aliado poderoso e chamou esse aliado, os persas. Esparta também percebeu que, dentro da aparente coesão que havia na Confederação de Delos, ao mesmo tempo tinham inúmeras cidades gregas que estavam insatisfeitas com a mão de ferro de Atenas e tirou proveito disso. Isto é, Atenas explorava muito as suas regiões integrantes da Confederação de Delos, cobrando impostos, tirando a liberdade política, impondo uma série de leis, enfim. Esparta se aproveitou disso. Portanto, lutando por quase 3 décadas, espartanos e persas conseguem derrotar os atenienses. A história registra que ocorreram tentativas de paz, mas fracassaram. Uma vez derrotada, a cidade de Atenas teve que entregar toda a sua esquadra naval, teve que dissolver a Liga de Delos e, inclusive, abolir a democracia ateniense. O resultado da Guerra do Peloponeso foi sim a vitória de Esparta sobre a vizinha Atenas, isso é inquestionável, mas o real resultado foi a vitória de quem? Exatamente, dos persas. Confere na página 8.